Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como vai funcionar a ADP à distância no segundo semestre de 2020 do Centro Universitário Fundação Santo André. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, 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 teste, 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 som, laser digital, Double Deck System, sensacional, uau, uau, show, show, show. A disciplina em DP à distância é uma forma de você recuperar o conteúdo de uma disciplina que você ficou em dependência por nota. Ou seja, você frequentou 75% no mínimo das aulas e não conseguiu atingir a média pré-estabelecida. E agora você vai fazê-la de forma intensiva, ou seja, você vai condensar todo esse conteúdo de um ano em um mês. Por isso que é uma recuperação de conteúdo de uma matéria que você já viu anteriormente. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é o planejamento. Que planejamento, Badaró? O planejamento de estudar cada semana um bimestre de aula. Um bimestre de aula dá em torno de 5 a 6 aulas que você teve aí de forma presencial. E o professor vai disponibilizar esse conteúdo para vocês de diversas maneiras. Vamos pegar alguns exemplos. Aqui eu tenho um exemplo onde o professor colocou aqui 3 livros da biblioteca digital e na hora que você for estudar o conteúdo daquele bimestre, você vai ter os temas que você vai ter que ler desses livros que foram estabelecidos pelo professor. Então, cada semana corresponde a um bimestre de aula. Tem professores que vai colocar para você aqui a matéria, vai definir quais são os tópicos e aqui ele pode oferecer para vocês os links dos livros de tal forma que você já entre direto no conteúdo do livro. Então, vou clicar aqui, o professor colocou aqui os recursos, ele aqui abre na biblioteca digital o livro já direto no capítulo que você tem que estudar, sem você ficar precisando pesquisar no livro aonde está aquele conteúdo. Então, essa aqui é uma outra forma do professor disponibilizar a matéria para vocês. Outra forma, o professor pode colocar também as apostilas, os materiais que ele tem, slides, exercícios, tudo para você poder estudar. Então, já é um plus aí que o professor passa para vocês o conteúdo todinho de um bimestre. Veja, você tem que ter planejamento, porque é muita matéria por semana que você vai ter. Então, essa aqui é uma outra forma. Temos aqui uma outra forma, onde o professor aqui, naquele bimestre, ele define para vocês um link para você entrar direto no livro, direto no tema daquele livro. Então, aqui é sobre ERP, e ele te dá também, além do livro, uma apostila, um arquivo que você possa também fazer outras consultas. Então, vou te mostrar mais um para finalizar essa parte. Tem professor que já define para vocês o programa de estudo. Então, nesse primeiro bimestre, nessa primeira semana, na segunda-feira você deve estudar essa matéria, fazer esses exercícios. Na terça, essa matéria, esses exercícios. E assim sucessivamente. Ou seja, você deve se programar a semana toda para estudar, não deixar para o final de semana para poder se dar bem. Então, alguns professores já fazem o planejamento para vocês, outros professores colocam lá para você pegar e ir no seu próprio ritmo nesse planejamento. No final de semana, você vai ter que realizar uma atividade sobre o conteúdo que você aprendeu naquela semana. Essa atividade, ela vai estar liberada na 0 hora do sábado, ou seja, da sexta para o sábado, às 0 hora, a atividade é liberada e ela é encerrada às 24 horas do domingo.
Então, você tem que tomar o seguinte cuidado. Se por qualquer que seja o motivo você não conseguiu realizar a atividade, não vai ser possível fazer uma substitutiva dela. Por quê? À 00:05 da segunda-feira, essa atividade vai estar com o gabarito liberado para feedback dos alunos. Então, os alunos poderão ver o resultado que obteve e a resposta correta e alguns comentários de algumas questões. Então, por causa desse feedback ser liberado à 00:05, ou seja, o gabarito se torna público à 00:05, não é possível ter substitutiva de atividade. Então, se programe direito em relação a isso. Em relação às notas, você vai fazer 4 atividades, uma para cada bimestre. No final dessas 4 atividades, você vai somar essas 4 notas, dividir por 4, você vai ter a média das atividades. A média das atividades corresponde a 40% da sua média anual. Então, 40% da média anual vem dessas atividades que você fez nos finais de semana. Depois dessas 4 semanas de aula, você vai realizar a prova anual. A prova anual, ela vai estar disponível no Moodle durante uma semana e ela corresponde a 60% da sua média anual. Então, essa prova vai corresponder a 60% da sua média anual. Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui na semana de 21 a 27 de setembro, você vai estar realizando essa prova anual. Se a sua média for maior ou igual a 5, você está aprovado na disciplina, ok? Então, aí, livre total, corre para o abraço. Agora, se você não conseguiu uma média maior que 5 e a sua média anual for maior ou igual a 3, você vai ter uma nova chance na semana seguinte com a prova final. Então, a prova final só pode ser realizada, essa segunda chance, se você tem uma média anual maior ou igual a 3. Se a sua média for maior ou igual a 3 e menor que 5, você pode fazer essa prova final como segunda chance. Por que menor que 5, Badaró? Porque se for maior ou igual a 5, você já está aprovado. Bem, em relação aos conteúdos, é isso. Então, para cada semana você tem a matéria que você tem que estudar e no final de semana uma atividade para realizar. A comunicação com o professor deve ser feita de duas maneiras. Ou aqui pelo Fórum de Discussão Geral da Disciplina, onde você pode interagir com os seus colegas em relação a questões comuns, ou também através aqui do mensageiro do Moodle. Então, aqui no mensageiro do Moodle, você pode interagir aí com o professor e com seus demais colegas de classe. Então, faça sempre isso, ou pelo fórum ou pelo mensageiro. Não utilize o e-mail do professor, não utilize o WhatsApp do professor. Para que tenha tudo registrado, eu peço para que vocês utilizem esses dois caminhos, o fórum e o mensageiro. Então, sobre a DP à distância é isso. Espero que você se dê bem, seja aprovado e te vejo na próxima. Tchau, um abraço.